A paz do Senhor, queridos, estamos aqui estudando ainda a nossa disciplina de escatologia e hoje eu quero falar especificadamente sobre as 70 semanas proféticas de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, nós vamos ler aqui, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, até aqui nós precisamos entender que há algumas ações dentro do período aí desse final das 70 semanas proféticas. Por exemplo, extinguir a transgressão, eliminar ali a transgressão, o caráter errôneo, extinguir a maldade, dar fim aos pecados, ou seja, vencer ali os pecados, dar fim a essa vida pecaminosa das pessoas, expiar a iniquidade, que é gerar o perdão sobre as pessoas, e trazer justiça eterna, ou seja, a justiça que vai reinar para todo sempre, trazer a justiça eterna e selar a visão, ou seja, concluir todo o tempo profético e ungir o Santo do Santo. Esta profecia, ela não está falando de tempos que passaram, ela está falando de tempo que vai chegar. E justamente a gente está falando do tempo que virá no retorno do Messias, na segunda volta de Jesus Cristo, que é a volta, a epifaneia, que é a revelação visível, aonde vai ser instaurado o milênio e ali haverá uma justiça eterna através do reino milenar de Cristo. Então aqui a profecia de Daniel mostra estas 70 semanas até que isto se cumpra. Mas até lá, estas 70 semanas estão divididas em algumas fases, ou seja, são 3 fases que está dividida esse tempo profético. E nós vamos ler no próprio texto, já deixa isso bem claro aqui de Daniel. Sabe entender, versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 7 semanas, depois e 62 semanas, ou seja, 7 semanas e 62 semanas. Nós temos aqui 2 tempos. O primeiro tempo é que vai do ano de Daniel, do ano profético, da profecia ali que Daniel recebeu a profecia, até a restauração de Jerusalém, nos dias ali de Neemias, ali no governo de Xerxes. Isso mostra lá no livro de Neemias, capítulo 2. Então há 7 semanas, ou seja, depois disso haverá mais 62 semanas contadas da restauração de Jerusalém ali, dos muros de Jerusalém, do templo de Jerusalém, por Neemias, ou seja, de Xerxes, até o Messias tem mais 62 semanas. Então aí vai 69 semanas. Mas o interessante da gente notar aqui, para entender o ano profético, é que, na verdade, essas semanas, cada semana tem 7 dias. E esses dias, na verdade, são contados profeticamente não dias, mas ano. Ou seja, um dia é a contagem de um ano. Quando se conta aqui 7 semanas, são 49 anos. Por exemplo, 7 vezes 7, porque uma semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49. Então foram 49 anos do ano da profecia de Daniel, que ele recebeu a profecia, até o ano de Xerxes. Porém, depois da restauração de Jerusalém, na época de Xerxes, até a época do Messias, foram mais 62 semanas, ou seja, 432 anos da restauração de Jerusalém até o Messias. Então, aí já contaram as 7 semanas e as 62 semanas. Porém, quando a gente observa aqui no versículo 26, diz: e depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim
haverá guerra. Depois do sacrifício de Cristo, os judeus, os israelitas, não aceitaram Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, como mostra lá no livro de Atos, capítulo 1. E aí então veio um chamado tempo da graça, o tempo dos gentios, é onde na verdade os judeus rejeitaram Jesus, os gentios aceitaram Jesus. Se você vai ver lá no capítulo 11 de Romanos, os gentios aceitaram Jesus, e nessa aceitação no tempo dos gentios, ou tempo da graça, houve um stop profético, que vai terminar quando? Vai terminar para cumprir a última semana, porque nós tivemos 7 mais 62 dá 69 semanas, faltando apenas uma semana para o cumprimento profético da visão total das 70 semanas de Daniel, que será a introdução ali do reino milenar de Cristo. O que é que vai abrir esse leque para o cumprimento da última semana de Daniel? É justamente a volta, a parousia, que é a volta invisível de Cristo. O arrebatamento da igreja, ele vai dar início a esta última semana profética de Daniel, porque nesta última semana profética de Daniel diz o seguinte: e ele quem? O príncipe, firmará um concerto com muitos por uma semana. Ou seja, o anticristo, depois do arrebatamento, vai fazer um concerto, um acordo com as nações de liderança suprema sobre todas as nações por 7 anos, que é uma semana, 7 anos. E haverá um acordo de paz ali no Oriente Médio e nas nações. Porém, diz o seguinte: e na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, o acordo será quebrado na metade da semana, e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Ou seja, o anticristo ali então se revela como um ser maligno, e aí virá então aquela tristeza dos judeus por ter permitido que um falso Messias entrasse ali em Jerusalém. E ali então haverá mais 3 anos e meio da grande tribulação, que serão anos de conflitos ali em Jerusalém, e será levantada ali contra os judeus, contra os cristãos que ficaram na época do arrebatamento, um conflito, uma guerra no mundo todo. E nesse momento virá então o Messias mais uma vez de forma visível, e instaurará, né, e colocará no mundo chamado reino milenar, e restaurará a paz eterna, restaurará a justiça. E aí o Messias vai colocar o seu reino, o reino de justiça que será eterno, vai limpar Israel, o judeu vai se converter, os israelitas vão aceitar a Cristo, vão entender que Jesus era o Messias, e ali haverá a introdução do reino milenar. E assim explica-se, e assim a gente entende essas 70 semanas de Daniel. Pastor, mas o que isso me acrescenta em termos de conhecimento? Se acrescenta em termos de conhecimento a seguinte questão, que nós estamos vivendo tempos proféticos. A profecia das 70 semanas está em stop, está parada, porque nós estamos vivendo o chamado tempo da graça. E esse tempo da graça está para terminar. O mundo se prepara para receber o Messias. Todo mundo, as pessoas estão sonhando com o arrebatamento. Estamos nos preparando para o arrebatamento, que ninguém sabe quando é, porque há um silêncio de Deus em relação à data. Mas no momento que o Messias vier, que levar a igreja, se prepara quem ficar, porque haverá esses 7 anos de tribulação, o qual nunca houve e o qual nunca mais haverá depois, porque será 7 anos para cumprir a última semana profética ali da visão do profeta Daniel. Amém? Que Deus abençoe e vamos estudar.